28 de maio, Meditação no Café com Deus Pai, do Pastor Júnior Rostirola. Você está seguro. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Quando lemos esse texto, a primeira questão que surge é: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Que coisas são essas? Para entender quais são essas coisas, nós precisamos ler Gênesis, no capítulo 12, 13 e 14, que são as coisas que aconteceram antes. Então, no capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia conta que Deus apareceu a Abraão e disse para ele: sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus chama Abraão da sua terra para que ele vá peregrinar em outros lugares que Deus o mostraria. Então a Bíblia conta que Abraão obedeceu. Ele saiu com sua esposa Sarai e com seu sobrinho chamado Ló e com a família de seu sobrinho Ló, e começaram a peregrinar e foram em direção às terras de Canaã. No capítulo 13, a Bíblia conta que houve um tempo em que ocorreu uma grande fome em Canaã. Então ele migrou para o Egito e ficou por um tempo no Egito até passar a fome. E depois ele voltou para as terras de Canaã. E no capítulo 14, a Bíblia fala, ou melhor, ainda no capítulo 13, a Bíblia fala que Abraão e Ló prosperaram muito. Então, no capítulo 13, Abraão diz para o seu sobrinho: nós estamos muito prósperos e não existe terra para mim e o meu gado e para você e o seu gado. Então, escolha para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então Ló escolheu ir para as regiões de Sodoma e de Gomorra, e Abraão foi para o outro lugar. No capítulo 14, a Bíblia conta que houve uma guerra entre alguns povos. No meio dessa guerra, eles tomaram Ló como escravo. E a Bíblia conta que uma das pessoas que trabalhavam para Ló escapou e contou para Abraão. Prenderam o seu sobrinho. Então a Bíblia conta que Abraão tomou os seus aliados e foi até onde o sobrinho dele estava e o libertou. Logo depois que isso aconteceu, apareceu um sacerdote chamado Melquisedeque. E Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque. E a partir daquele momento, Melquisedeque disse para Abraão: que você seja abençoado por Deus. E aí vem o capítulo 15, que é esse capítulo que nós acabamos de ler. Então, quando nós lemos aqui, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão, significa, depois que Abraão foi chamado por Deus para ser um peregrino nas terras de Canaã, e ele obedeceu, depois que ele prosperou bastante, a ponto de se separar de Ló, depois que ele venceu batalhas, guerras, para libertar o seu sobrinho Ló, depois que ele teve o encontro com Melquisedeque, que deu a ele pão e vinho, e o pão e vinho que Melquisedeque, no capítulo 14 de Gênesis, oferece a Abraão, representa, simboliza o que aconteceria no futuro. O pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho simboliza o sangue de Jesus. O cálice simboliza o sangue de Jesus. Então, depois que ele teve um encontro com Melquisedeque, teve um encontro com o sacerdote do Senhor que o abençoou, ele
vem aqui e tem essa visão que nós lemos aqui. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Então Deus estava falando para Abraão logo depois dele ter vencido uma guerra para libertar o seu sobrinho Ló. Ele tinha acabado de vencer uma batalha, e se você ler Gênesis capítulo 14, a Bíblia fala que eram 4 reis contra 5. Então foram 4 reis que venceram 5 reis. Isso significa que havia muito povo, mas Abraão com seus aliados conseguiram libertar o seu sobrinho Ló e trazê-lo de volta em segurança. Então ele tinha acabado de voltar de uma guerra e ele tem essa visão em que Deus diz para ele: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Quem sabe você tem enfrentado batalhas, tem enfrentado guerras. Quem sabe Deus disse a você: eu tenho um novo lugar para que você vá. E quem sabe você está pensando: será que eu faço essa mudança? Mudança de bairro, mudança de cidade, mudança de profissão, mudança em alguma coisa que Deus falou com você. Você precisa mudar. Abraão morava no meio da sua família. Em Gênesis no capítulo 12, Deus diz para ele: Abraão, sai do meio da sua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não disse para Abraão: vá para Canaã. Deus disse: vá para uma terra que eu te mostrarei. E no capítulo 12, a Bíblia diz que ele toma suas coisas e ele começa a peregrinar nas terras de Canaã. E no capítulo 12, a Bíblia fala que ele passa por um lugar, passa por outro, e no meio do caminho, Deus vai dizendo para ele: todos esses lugares que você está passando, eu vou entregar a você no futuro. E Abraão era casado com Sarai, que era uma mulher estéril. No meio desse caminho, entre os capítulos 12, 13 e 14, Deus diz para ele assim: eu darei a você uma grande descendência. Então Deus vai fazendo promessas na vida dele. No meio dessas promessas, ele prospera, se separa do seu sobrinho Ló e passa por uma situação de fome no Egito. E ele vai enfrentando todos esses desafios. Ser um peregrino, passar por fome durante um período em Canaã e ser forçado a morar no Egito por um tempo, depois prosperar e crescer, ter que se separar do seu sobrinho, depois ter que vencer uma guerra contra exércitos reunidos para conseguir resgatar o seu sobrinho, depois olhar para ele, para sua esposa e ver que a esposa dele é estéril e que não tem como ele ter filhos, e Deus dizer para ele: eu te darei uma descendência numerosa. No meio de peregrinação, desafio de migração, ter que mudar de lugar, no meio de tudo isso, Deus vem e fala: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Então, a mensagem de hoje está dizendo: depois de tudo que você já passou, depois de tudo que você já enfrentou, seja o que quer que seja, o Senhor está com você. Então, o Senhor está com você e está dizendo hoje: não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Enquanto você caminha em obediência, o Senhor vai estar com você. A mensagem de ontem falou sobre a obediência. Então, se enquanto você caminha na obediência, você estará seguro, você estará segura. Abraão enfrentou vários desafios, mas ele sempre obedeceu a Deus, sem ver qual era o tamanho do desafio. Isso mostra que ele olhava para o tamanho do Deus dele. Deus dizia: faça isso, e ele obedecia a Deus. Ele fazia tudo o que Deus
lhe ordenava. E Deus vem e diz para ele: não tenha medo, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Vamos ler o devocional agora. Muitas pessoas estão à procura ou à espera da palavra de direção de Deus para a sua vida. Eu não sei qual é a sua realidade, mas uma coisa posso lhe assegurar: Deus pode mostrar a direção que você precisa de diversas formas, em uma visão, como fez com Abraão, em sonhos e até mesmo por meio de sua palavra ou de alguém. Quando lemos a palavra de Deus com atenção, vemos que o agir de Deus é realmente imprevisível. Ele age de muitas maneiras e com grande poder opera maravilhas na vida das pessoas. Infelizmente, não temos tempo para expor mais sobre o agir imprevisível de Deus, mas quero destacar 3 palavras importantes do versículo que lemos, que acredito serem a chave para você entender e receber o agir do Senhor na sua vida. A primeira palavra é visão. Você e eu precisamos alinhar a nossa visão sobre Deus. Deus é o autor de tudo, e por ser quem é, Ele pode tudo. Então aqui quando ele fala que nós precisamos alinhar a nossa visão com a visão de Deus, podemos lembrar disso que o pastor Júnior Rostirola está nos dizendo aqui. Deus, Ele tem todo o poder. Então, muitas vezes nós ficamos com medo. Será que Deus está comigo? Se é Deus que está dizendo, se é Ele que está trazendo a visão, o entendimento e a direção, podemos seguir com confiança nele. Ele pode todas as coisas. O que Ele promete, Ele pode cumprir. A segunda palavra é medo. O medo é uma arma que limita a maioria das pessoas. O medo na Bíblia é descrito também como espírito ou manifestação maligna. Portanto, não devemos temer, porque no próprio versículo Deus se revela como escudo, isto é, como nossa proteção. A terceira palavra é recompensa. Deus é fiel e justo. Ele recompensa todos aqueles que nele confiam. Precisamos ter em mente que servimos a um Deus de resultados e recompensas. Então a frase de hoje é: o grande eu sou é maior do que todos os seus pequenos eu não sou. Essa frase é uma boa frase, porque lá no livro de Êxodo, a Bíblia fala que Deus apareceu a Moisés por meio de um fogo que queimava, que ardia uma sarça, mas não queimava a sarça. A sarça é uma planta muito frágil. Se você atear fogo numa sarça, ela se queimaria muito rapidamente. Mas a Bíblia fala que Moisés olhou de longe para uma sarça e a sarça ardia, ela brilhava o fogo, mas o fogo não a queimava. Então ele ficou curioso e foi até aquele local. Quando ele chegou naquele lugar, ele ouviu a voz de Deus que disse: tire a sandália dos seus pés, porque esse lugar aqui é santo. Deus estava dizendo: eu estou aqui. Então a Bíblia fala que Moisés começou a ter um relacionamento com Deus e perguntou: qual o seu nome? E Deus disse para ele: o meu nome é Eu Sou. Que quer dizer, eu posso todas as coisas. Eu sou Deus, eu sou todo-poderoso, eu posso todas as coisas, fui eu que criei todas as coisas, eu sou o que sou. Então você pode confiar em mim. Deus se manifestou a ele e disse: eu sou o eu sou, aquele que tudo pode. Então, essa frase de hoje é o grande eu sou, aquele que é Deus.
é maior do que todos os seus pequenos eu não sou. Porque muitas vezes nós carregamos dúvidas. E muitas vezes nós dizemos, mas eu não sou tão bom nisso, eu não sou tão capaz, eu não estou preparado, eu não posso isso. Então, o grande eu sou é maior do que todos os seus pequenos eu não sou. Hoje é o dia 148 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 65 e a palavra-chave de hoje é segurança. Então, como nós vimos aqui, a mensagem de hoje é de que você está seguro, você está segura. Pode depositar a sua confiança em Deus, independente dos desafios e das circunstâncias que você tem passado. Olhe para o grande eu sou, porque Ele é o Deus que vai à sua frente. Ele é aquele que dá a visão. Acredite na visão que Deus dá a você. Alinhe a sua visão à visão de Deus. Não tenha medo e você terá a recompensa, o resultado que vem dele, que vem do Senhor. Leitura bíblica de hoje é o Salmo 65. Salmo 65, verso 1. É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu. 2. Pois tu respondes às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar. 3. Por causa dos seus pecados, as nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. 4. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo. 5. Ó Deus, tu nos respondes, dando-nos a vitória, e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, põe a sua esperança em ti. 6. Com o teu poder puseste as montanhas no lugar, mostrando assim a tua força poderosa. 7. Tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas, tu acalmas a gritaria dos povos. 8. Por causa das grandes coisas que tens feito, o mundo todo está cheio de espanto. Por causa das maravilhas que tens feito, há gritos de alegria de um lado da terra ao outro. 9. Fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra, e a tornas boa e rica. Com as chuvas do céu, enches de água os rios, e assim a terra produz alimentos, pois para isso a preparaste. 10. Regas com muitas chuvas as terras aradas, e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas amacias bem as terras, e por isso crescem as plantações. 11. Como é grande a colheita que vem da tua bondade, por onde passas há fartura. 12. Os pastos estão cobertos de rebanhos e os montes se enchem de alegria. 13. Os campos estão cobertos de carneiros, e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Vemos aqui, pela leitura do Salmo 65, que Deus é justo, que é bom que o povo dele louve ao nome dele, e que ele tem o governo sobre todas as coisas. É ele que colocou as montanhas. Imaginem que as montanhas são tão altas, tão pesadas, e Deus carrega os montes e coloca no seu lugar. Deus, ele governa sobre os mares, Deus governa sobre a terra, ele governa sobre a chuva e ele prepara a terra para que dê mantimento. É ele que traz as bênçãos, e por onde Deus passa há muitas bênçãos. Nós vemos aqui nos últimos versículos, no versículo 11, 12 e 13, como é grande
a colheita que vem da tua bondade. Por onde passas, há fartura. Por onde Deus passa, há recompensa. No verso 12, os pastos estão cobertos de rebanhos e os montes se enchem de alegria. E verso 13, os campos estão cobertos de carneiros e os vales, até os vales, os lugares baixos, até nos lugares de provação, nas tribulações, nos vales da vida, estão cheios de trigo. Até mesmo nas provações, Deus traz a multiplicação e a prosperidade. Tudo grita e canta de alegria. Agora faço um convite a você, diante dessa mensagem que diz que você está seguro, diante dessa mensagem que revela a história de Abraão, um homem que obedeceu ao chamado de Deus e foi recompensado, diante da leitura do Salmo 65, que mostra que Deus tem o poder, o governo sobre todas as coisas, que Ele é o grande eu sou, aquele que tudo pode. Você pode entregar a sua vida e ter plena confiança nesse Deus. Mas você já entregou a sua vida para esse Deus? Aqui na tela eu apresento a oração de confissão, uma oração em que você entrega a sua vida a Deus, em que você confessa os seus pecados, as suas fraquezas, as suas limitações, pedindo a Deus que Ele entre na sua vida. A Bíblia fala que para termos acesso a Deus, precisamos receber a Jesus, porque os nossos pecados nos separam de Deus, porque a glória de Deus é muito grande. Mas Deus é tão grande em amor que enviou Jesus para que Ele desse a vida dele, oferecesse o sangue dele para quebrar essa separação, para que nós recebêssemos o perdão dos nossos pecados, para que pudéssemos ter acesso a essa glória que vem dele como nosso Pai. Por isso que nós aceitamos a Jesus, fazemos a oração de confissão confessando que queremos que Jesus seja o nosso Senhor, que Ele seja o nosso Salvador e perdoe os nossos pecados, para que possamos comparecer diante da glória de Deus e termos acesso a Deus. Quando aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus morando em nós. E quando fazemos isso, Ele escreve o nosso nome no céu, no livro da vida. Então, se você ainda não fez essa oração, agora é o momento de você entregar a sua vida a Deus. Faça essa oração que está aqui na tela comigo, ligue o seu coração a Deus, acreditando: eu quero Jesus, eu quero Ele na minha vida, eu quero Deus, eu quero o Espírito Santo na minha vida. E ore comigo, diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja que prega que somente Jesus salva e participe das reuniões que estudam a Bíblia, para que você conheça mais a respeito das obras de Deus, para que você se aproxime mais de Deus e participe das reuniões de oração. A oração é uma conversa sincera, onde você fala com Deus, tendo Ele como seu Pai. Você pode contar com o apoio, com o socorro, com a ajuda dEle. Deus é verdadeiramente o Pai de todos aqueles que o recebem como Pai e que obedecem a Ele e entregam a sua vida a Ele. Vamos agradecer fazendo uma oração. Senhor, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa palavra em que o Senhor mostra para nós que o Senhor é aquele que faz o convite, o Senhor é aquele que chama e o Senhor é aquele que vai à nossa frente. O Senhor é aquele que não decepciona, mas o Senhor é aquele que cuida e que protege de todo o mal, dá livramentos de todos os inimigos, por mais
que eles sejam poderosos, porque o Senhor é que reina e governa sobre todas as coisas. Nós te pedimos agora que o Senhor liberte aqueles que estão presos e dependentes em algum tipo de vício, que o Senhor ajude derramando mais do teu Espírito Santo para que essa pessoa consiga se libertar desse vício, desse mal. Peço que o Senhor abençoe aqueles que têm parentes dentro de prisões, que o Senhor mande mensageiros que preguem a tua palavra para que essas pessoas saiam de lá libertas e prontas para te seguir. E peço que o Senhor entre nos hospitais e visite aqueles que estão com algum familiar dentro de um tratamento médico que seja severo, que seja grave, que tenha trazido preocupação. Que o Senhor agora venha trazer o conforto no coração, a consolação a essa família e que o Senhor também venha derramar saúde. Que o Senhor venha preparar aqueles que estão estudando a sua palavra, que pensam em missão. Que o Senhor venha derramar a sabedoria e o conhecimento e o entendimento da tua palavra e também a visão. Assim como o Senhor teve esse relacionamento de intimidade com Abraão, que falava a ele de tal forma que ele podia perceber a sua direção, a sua voz e seguir, eu peço que o Senhor venha abrir os ouvidos espirituais e a visão espiritual daqueles que estão participando dessa oração e questionando: Senhor, o Senhor fala com o fulano, fala com a Maria, mas não fala comigo. O Senhor nunca falou comigo. Eu peço que o Senhor venha falar com esse teu filho, com essa tua filha, que o Senhor venha trazer essa percepção, essa sensibilidade que vem pela ação do Espírito Santo. Que essa pessoa venha buscar mais ao Senhor em oração, pelas madrugadas, porque o Senhor fala lá em Provérbios 8,17, eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Então que o Senhor venha dar força para que esse teu servo, essa tua serva, esse teu filho, essa tua filha, venha buscar ao Senhor, para que o Senhor se revele e mostre a tua direção. Traz a segurança e também traz a prosperidade, porque o Salmo 65 nos fala sobre chuvas, que o Senhor é que manda a chuva para fazer que da terra venha brotar tudo o que traz a recompensa para a humanidade. Eu peço que o Senhor traga essa chuva para aqueles que estão em períodos difíceis e aqueles que estão nos vales. O Senhor falou na sua palavra que é Ele que enche de trigo mesmo os vales, aqueles que estão nos vales, que o Senhor venha trazer o trigo, a sua prosperidade e multiplicação. Assim oramos e agradecemos, amém e amém. Enquanto eu orava aqui, eu senti no Espírito Santo que algumas pessoas estão questionando a Deus, dizendo assim: Deus, por que o Senhor fala com o fulano, com a Maria e não fala comigo? E veio ao meu coração essa palavra de Provérbios 8,17. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Então a mensagem para você que está questionando a Deus é essa: eu amo aos que me amam. Lá em João, no capítulo 17, Jesus disse que... Aliás, no capítulo 15, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aqueles que estiverem em mim, eu vou derramar Aqueles que estiverem em mim vão estar vivos. Então, você precisa estar em Jesus para que Ele possa derramar as bênçãos dele sobre a sua vida. Amar a Deus significa obedecer a Deus. Lá em João, no capítulo 15, se você for lendo o texto, lá no meio do capítulo 15, Jesus diz assim: se permanecerdes em mim, se as minhas palavras permanecerem em vós, então vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem e vos será feito. Mas se vocês permanecerem em mim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito.
Então, muitas vezes nós queremos muito de Deus, mas nós não entregamos toda a nossa vida a Deus. Então, quando Provérbios 8:17 diz assim: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Eu amo aos que me amam, eu amo os que estão dispostos a me amar, a entregar totalmente a sua vida a mim. Então veja se existem algumas coisas que você precisa alinhar com Deus para que você possa receber mais de Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente. Dê glória ao Pai, porque Deus enviou seu Filho para nos dar a vida. Dê glória ao Filho, porque Ele morreu por nós. E dê glória ao Espírito Santo, porque Ele nos acompanha e nos ajuda sempre e sempre. Amém, amém.